Glória a Ele, aleluia. Ele é tudo isso e muito mais na tua vida, nas nossas vidas, amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. É com alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer a palavra do Senhor. É uma mistura de alegria, de ansiedade, de ânimo e também de temor, de ansiedade, preocupação, porque a responsabilidade aqui é grande, né? E é um privilégio estar aqui nessa posição onde eu estou, mas também é um privilégio estar aí na posição onde você está. Estamos reunidos aqui como a Santa Igreja do nosso Senhor. Nenhum de nós individualmente é capaz de fazer isso. Qualquer outra organização, qualquer outro movimento, qualquer outra reunião que a gente possa fazer na nossa vida, nada se compara à congregação dos santos. Então vamos ler juntos, começando essa noite, com Daniel, capítulo 6, versículo 25. Daniel 6, 25. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra. Vamos ver o que esse rei persa, pagão, o que ele vai dizer. Paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ore comigo. Ó Pai que estás nos céus, nós aqui, Senhor, glorificamos o Teu nome. Estamos aqui reunidos, Pai, para adorar a Ti, para dizer que Tu és santo, Senhor, que Tu és poderoso, que Tu és inigualável. E até mesmo, Pai, até mesmo um imperador ímpio e pagão, Pai, tão egocêntrico e megalomaníaco como Dario, louvou o Teu santo nome, Pai. Nós aguardamos, Senhor, para o dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa falar pessoalmente, individualmente, com cada um aqui, Senhor. Que nenhum de nós volte, Pai, do mesmo jeito. Que nenhum de nós volte para casa, Senhor, com as mesmas preocupações e da mesma forma. Mesmo que todos os problemas ainda continuem, a gente tenha que lidar com eles amanhã, na segunda-feira, mas que a gente possa, Pai, estar com o coração transbordante de alegria, transbordante de esperança, Senhor, e transbordante do Teu Espírito, porque em Ti nós podemos suportar todas as coisas, porque em Ti, Pai, nós podemos até mesmo ir para a cova dos leões, e ainda assim, Senhor, confiar na Tua santa mão e proteção. Em nome de Jesus, Pai, não deixe que essa noite nós estejamos sós, Pai. Nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu Santo Espírito, Senhor. Nós pedimos e suplicamos, venha sobre nós essa noite, venha sobre a Tua igreja, ministra a Tua palavra para cada um aqui presente e cada um que assiste, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar. Bem, nós estamos em um período de mudanças. Recentemente nós estivemos elegendo novos representantes, novo prefeito para a nossa cidade e também novos vereadores.
Talvez alguns estejam alegres pelo seu candidato foi eleito, comemoraram, estão alegres. E outros um pouco, como eu, um pouco mais cabisbaixos, um pouco mais tristes, que as coisas não saíram exatamente como o esperado. Mas e aí? Agora que já passaram algumas semanas, já passaram alguns dias, ano que vem vamos ter novos representantes, e daqui a 2 anos uma mudança ainda mais radical sobre governadores, senadores e presidente principalmente. Como é que fica nós, cristãos, diante desses homens e mulheres que agora nos governam? Se o nosso candidato foi eleito, quem sabe a gente está esperançoso, a gente está alegre, a gente está feliz. Mas e se de repente quem foi eleito foi alguém que a gente tem muito temor quanto ao caráter, à probidade dessa pessoa? Se a gente talvez esteja muito preocupado com o que vai acontecer, como é que de repente eu devo agir, como é que eu devo me portar numa cidade, num governo que de repente é governado por um ímpio, é governado por um pecador, é governado por um homem mau. E é por isso que hoje nós vamos ler e vamos refletir sobre a história de Daniel. Porque talvez para muitos de nós, muitas cidades do Brasil, nós tenhamos essa similaridade, essa identificação muito grande com Daniel, que também estava sendo governado por um homem pecador, por um homem mau. E a gente vai ver que a situação de Daniel é ainda mais grave do que a nossa, e ainda mais séria do que a nossa, porque a gente ainda está falando aqui de democracia, de representantes, pessoas que foram eleitos pela a maioria, de fato, legítimos, bons ou não, legítimos. Mas e Daniel? Como é que é a história dele? O que ele fez? E o que, mais importante, nós podemos aprender com o testemunho e com a história de Daniel. E por isso nós vamos refletir nessa noite como ser governado por pecadores. Porque tanto o novo prefeito de Belém, os novos vereadores, todos eles, sem exceção nenhuma, são pecadores. Sem exceção nenhuma, o melhor ou o pior, até o crente que foi eleito, todos são pecadores. Todos são homens e mulheres que falham em obedecer ao Senhor e cumprir a sua vontade, viver em conformidade com as suas santas escrituras. Então, como é que a gente faz agora? Como é que a gente vive agora? Quem sabe até a gente possa pensar numa perspectiva um pouco menor, se prefeito e vereador é tão distante, mas a gente pensar, por exemplo, no nosso chefe, no nosso patrão, no nosso coordenador de curso, no nosso diretor. E se for uma pessoa desonesta, mais do que pecador, se for alguém desonesto, alguém que não trabalha de forma justa, alguém que nos persegue e que traz normas, traz obrigações que não fazem sentido. E muitas vezes a gente vê o nosso direito sendo violado. Como nos portar, como nos fazer, o que um cristão de verdade faz nessas situações. E mais uma vez é por isso que a gente vem para a história de Daniel. E hoje nós vamos nos concentrar nesse capítulo 6 de Daniel. O livro de Daniel, ele é dividido em 2 grandes partes. Uma que vai até o capítulo 6 e a seguinte, que vai do 7 até o 12. E nessas 2 partes nós temos uma história, ou melhor, 6 histórias contadas nesses primeiros capítulos, e na segunda parte as famosas profecias de Daniel. E justamente nesse capítulo 6 de hoje, nós temos talvez a história mais conhecida de Daniel. Daniel na cova dos leões. Quem nasceu na igreja, quem cresceu no meio cristão, com certeza já ouviu essa história várias e várias vezes. Já desenhou, já pintou, fez recortes, já conhece muito bem a história de Daniel, Dario e os leões. Mas eu queria que a gente primeiro, antes de entrar de fato aqui no texto, e nós vamos estar analisando todo o capítulo 6, o que está acontecendo aqui na história de Daniel? O que está acontecendo aqui na história de Judá? Por que Daniel, um profeta, um homem de Deus, começa nesse capítulo 1 servindo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o império pagão? O que acontece é que o reino de Judá é o único reino sobrevivente existente na nação de Israel. As 10 tribos do norte já se passaram e se desfizeram. Nós temos agora esse pequeno remanescente. Porém, esse pequeno remanescente
não muito diferente daqueles seus irmãos do norte, estão vivendo em idolatria, estão vivendo em pecado. E apesar dos profetas virem sistematicamente avisando para o povo se arrepender, abandonar os seus pecados, abandonar os seus ídolos e converter o seu coração, o povo, de uma forma geral, continua sendo mau. O povo continua pecador, o povo continua idólatra, continua se voltando muitas vezes para falsos ídolos, ídolos pagãos dos outros povos. E aí o que acontece? O juízo de Deus vem sobre Judá. Aquilo que Jeremias vinha anunciando, se arrependam, ou o oleiro vai vir e vai destruir o vaso, vai refazer esse vaso, e até que finalmente as profecias bíblicas elas vão se cumprir nesse momento. E aí em 605 a.C., Nabucodonosor, ele vem e derrota os exércitos de Judá. E o rei Joaquim, ele se torna vassalo do império de Nabucodonosor. Um rei menor, subjugado, que paga impostos, tributos a esse rei estrangeiro e pagão. Cerca de 8 anos depois, o que vai acontecer é que esse rei Joaquim, ele vai se revoltar contra Nabucodonosor. E mais uma vez, Nabucodonosor vem com a Babilônia, com todo esse grande poderio militar, e arrebenta, mais uma vez, Judá e Joaquim. E dessa vez, ele tira Joaquim do poder e coloca Zedequias como novo rei. E ainda assim, uma segunda chance para ajudar com ainda um povo vassalo, um país vassalo do Império Babilônico. 10 anos depois, 587 a.C., ocorre a terceira invasão. Zedequias, o rei que Nabucodonosor colocou, ele se revoltou mais uma vez. O povo de Judá não gostava, não aceitava de uma forma alguma essa invasão dos babilônicos. Só que dessa vez Nabucodonosor chegou no seu limite. Ele destrói a cidade. O templo é arrasado e saqueado. Os muros derrubados. E o que restava do povo ou foi deportado para a Babilônia ou arrasado e afastado. E alguns até mesmo fugiram para o Egito. É aqui que se encontra Daniel. Daniel é um desses exilados levados para a Babilônia. Um dos que foram afastados, arrancados da sua terra e foram lançados para um povo estrangeiro, uma terra desconhecida, uma terra pagã que adorava outros deuses. E agora também servindo não mais a Joaquim ou Zedequias, mas servindo agora alguém que era de um povo completamente diferente. Servindo agora alguém que tinha deuses completamente diferentes. Línguas e uma cultura divergente. E aqui a gente mais uma vez volta os nossos olhos para Daniel. O que Daniel fez no meio de tudo isso? O que Daniel fez? O que Daniel viveu diante de um governante ímpio, estrangeiro, ilegítimo e mau? Qual foi a postura de Daniel? Daniel, ele passa a vida toda dele ali na Babilônia. Os imperadores, eles vão sucedendo, o tempo vai se passando e toda a vida, toda a trajetória de Daniel vai se passando numa terra estrangeira, de um povo de uma língua diferente e de um Deus pagão. E aqui, com aproximadamente 80 anos de idade, nós vamos ver uma das últimas histórias contadas de Daniel. Daniel na cova dos leões. Porque Daniel, ele vai nos ensinar como ser governado por pecadores. A grande reflexão de hoje. Como ser governado por pecadores. Eu queria compartilhar aqui com a igreja o que eu encontrei, estive meditando nesses dias, as 6 lições que Daniel nos ensina. Como ser governado por pecadores. O candidato que você gostou ou não, o patrão que é justo ou não, independente, até mesmo se ele é cristão, todos são pecadores. E então, como vivemos? Como viveremos? O que Daniel tem para nos ensinar?
Então vamos ao primeiro conselho. Como ser governado por pecadores? Número 1, obedeça às autoridades governamentais. Obedeça às autoridades governamentais. Agora vamos começar, a gente vai todo o capítulo 6, parte por parte, bem devagarzinho, e vamos juntos lendo. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 6 de Daniel, e esses 6 conselhos a gente vai passo a passo dentro dessa passagem. Então vamos agora aos versículos 1 e 2 do capítulo 6 de Daniel. Daniel 6, 1 e 2. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Quando a gente está falando aqui de Dario, esse que vai suceder, vários anos depois vai suceder Nabucodonosor, estamos falando do Império Persa agora. Um império bem extensivo. Um império que vai do Egito até a fronteira ocidental da Índia. É como se pegasse praticamente todo o Oriente Médio e ainda fosse além. Então é uma extensão muito grande, é um território enorme que Dario está governando. Então o que ele vai fazer? Ele vai dividir todo esse Império Persa em 120 seções, que ele vai chamar de satrapias, que nada mais são do que províncias. E é daí que vai vir o nome, sátrapas, que são os governantes provinciais. Ele vai dividir em 120 partes e vai colocar 120 líderes, um para cada província. E sobre 120 líderes, ele também vai nomear 3 supervisores, o que a gente poderia também chamar de 3 presidentes, porque se trata de uma extensão tão grande, nós estamos falando de um império. Provavelmente cada um desses presidentes vai governar cerca de 40 dessas satrapias, dessas províncias. E um deles temos Daniel. Então olha só como a gente começa com a história de Daniel. Um jovem exilado, deportado para um povo estrangeiro, um governante pecador de um Deus estranho, pagão, e ele passa desse jovem deportado para presidente do Império Persa. E o imperador, Dario, ainda não estava conformado com a posição de Daniel, que nós vemos aqui que ainda queria colocar Daniel como número 2 de todo o império. Acima dele, somente o próprio imperador Dario. Mas Daniel não caiu de paraquedas aqui. Então, de repente, Dario olhou para ele, gostou da cara dele, viu ele fazendo um discurso bom, e de repente agora, olha, você vai ser presidente. Desde o começo, lá quando ele era um jovem, lá com Nabucodonosor, Daniel já era diferente. E é quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele traz a sabedoria, o que ninguém, sobre todo o Império Babilônico, foi capaz de fazer. Ele dá tanto o sonho quanto a revelação. Nabucodonosor também coloca ele como governante sobre a província da Babilônia, a principal província do Império. Então ele já era um sátrapa, ele já vinha ali governante sobre uma das províncias mais importantes, a própria Babilônia. E durante todo esse tempo de serviço com Nabucodonosor, que são aproximadamente 40 anos de serviço, quando vem Dario já olha para esse cara, esse administrador zeloso, esse administrador incrível, e coloca ele como um presidente, e já está fazendo planos para ele vir como uma espécie de vice-imperador. Então olha só quem é Daniel. Daniel não é pouca coisa não. Daniel não é alguém comum. E ele com 80 anos, é escolhido para ser presidente. Então, além de ter uma trajetória como um excelente administrador, ele também continua com uma mente muito afiada e sagaz para o trabalho. E o que a gente vai ver nessa história, que Daniel ele não é apenas um grande político, administrador, supervisor, presidente do Império Persa. Mas mais do que isso, Daniel também se torna amigo de Dario. Um hebreu fiel, que permaneceu fiel à palavra de Deus, se tornou amigo de um imperador pagão e pecador.
E toda a história de Daniel, a gente vê a mesma coisa. Desde que começa, desse capítulo 1 ao capítulo 6, contando cada uma dessas histórias de Daniel e também dos seus 3 amigos, nós vemos um homem sempre obediente, sempre submisso e o principal aqui, sempre fiel ao Senhor. Ao ponto de, algumas vezes, até quando ser confrontado com as determinações, com as leis pecaminosas do governo pagão, ele escolheu permanecer fiel. Então, a primeira lição: obedeça às autoridades governamentais. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos um exemplo de obediência. Isso, em via de regra, na grande maioria das vezes, o cristão é obediente aos seus governantes, mesmo que eles sejam pecadores, mesmo que ele seja um ímpio. E até quando a gente vê aqui no caso de Daniel, uma força estrangeira invasora, um império, ainda assim obediente. Então, a primeira coisa que nós temos que ter, a primeira postura nossa em relação ao novo prefeito da nossa cidade: obediência. Obediência. E via de regra, e para a grande maioria das vezes, ser obediente e ser submisso. Sabe quais são as 2 coisas impossíveis para o crente, para o cristão imaturo? E eu não estou dizendo que todo mundo que tem essa é necessariamente aquele grande maduro, grande experiente. Mas sabe quais são 2 traços bem marcantes para o crente imaturo, o crente menino na fé? Primeiro, ele não consegue obedecer a uma ordem que ele não concorda. Aquela pessoa que muitas vezes está na igreja, está servindo, está até atuando, a gente vê uma bênção. Mas no momento que ele recebe o comando do seu líder de fazer alguma coisa que de repente ele não concorda exatamente, ou ele tem uma visão distinta, ou ele achava que outro jeito seria melhor, ele desobedece, esse é um sinal de um cristão imaturo. Imaturos têm uma grande dificuldade em obedecer aquilo que eles não concordam. Porque se eu estou obedecendo aquilo que o meu pastor mandou eu fazer, e eu já ia fazer isso, eu já julgo isso válido, correto, já iria fazer, isso não é obediência. Isso é concordar. Isso é entrar em consenso com aquilo que foi falado. Porque a verdadeira obediência é fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu tenho uma visão diferente, aquilo que vai me doer, vai me custar e eu não estou disposto inicialmente a fazer. Essa é a verdadeira obediência. Porque veja como cada um de nós, na nossa natureza, no nosso normal, pecadores, amantes do mal, como no cada um de nós não tem esse desejo lá no fundo do coração, de vezes de chutar o pau da barraca, de fazer besteira, de pecar, de colocar o pé na jaca. Mas aí a gente obedece a Deus verdadeiramente, é quando a gente se contradiz. É quando a gente vai contra a nossa natureza pecaminosa e a gente se submete à sua palavra. Esse é um sinal de maturidade. Submissão. Submissão. Eu obedecer especialmente quando eu não concordo. Porque se eu só obedeço quando eu concordo, não é obediência, é acordo. E segundo, a característica do crente imaturo: ele não consegue, ele não aceita ser corrigido. Essas 2 coisas estão ligadas. No fundo, um crente imaturo é alguém que tem problema em obedecer autoridades, tem problemas em submeter ao seu líder, ao seu pai, ao seu patrão, ao seu pastor, à sua mãe. Um crente imaturo não vai gostar nem um pouco de ser corrigido. Ele vai sair talvez de uma conversa dura de correção do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, seu chefe, seu pastor, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair dessa linha ali, saindo falando mal do pastor. Que o pastor é injusto, que o pastor não vê o lado dele, que o pastor é duro demais com ele, com os outros ele pega muito leve. Que ele está errado, que ele está até mesmo em pecado. E sai fazendo fofoca, sai falando mal de todo mundo, às vezes até mesmo do seu cônjuge.
Essa é a marca de um crente imaturo. A não obediência, a não aceitação, a correção e também, nesse caso, fofoca. Mas nós aprendemos, no caso de Daniel, a obediência. E mais do que uma obediência comum, submissão. Obedecer não apenas no sentido de dever, mas obedecer também no sentido de aceitar e se submeter ao comando que é dado. Não é o pastor mandar assim, olha, pega essa cadeira aqui, olha, e guarda lá atrás. E aí você pega e levou até lá atrás, beleza. Mas nesse caminho todo, você vai murmurando, você vai xingando o pastor. Ou quando ele pede, você demora 1 semana para levar essa cadeira de um lado para outro. Ou pega e joga ela. Isso não é obediência. A obediência que nós temos que ter aos nossos governantes, aos nossos líderes, é uma obediência em submissão. É submissão. Eu convido você a ler um texto. Nós vamos focar aqui em Daniel, mas vamos ter, eventualmente, um texto ou outro bem interessante para nós lermos sobre esses conselhos a partir do capítulo 6. E essa primeira passagem, você deixa sua Bíblia marcada no capítulo 6, mas a primeira passagem que nós vamos ver agora é Romanos 13, aí vamos ver os versículos 1 e 2, e aí depois pular para os 6 e 7. Uma pregação poderia ser possível apenas para Romanos 13, facilmente. Então, por isso que a gente vai pegar apenas esses 4 versículos. Romanos 13, 1 e 2, e depois pulamos para os 6 e 7. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. E agora vamos para o 6. É por esse mesmo motivo que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ah, mas o governo é muito abusivo. As taxas tributárias estão fora da realidade comercial. Se eu não deixar isso aqui de lado, se eu não esconder isso aqui, não tem como minha empresa sobreviver. Não tem como eu organizar aqui meu pé de meia para o meu casamento. Nós devemos, sim, imposto às nossas autoridades. Imposto às nossas autoridades legítimas, porque como o próprio Cristo também disse, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E nesse contexto nós vemos sim que ele estava falando aqui sobre um imposto que era cobrado sobre as pessoas, era um imposto individual, tanto sobre homens e mulheres, dentro daquela faixa etária determinada pelo governo romano. Então, até mesmo imposto. Ele está falando sobre obediência e falando também sobre submissão às autoridades governamentais. Imposto é roubo? Biblicamente não. Imposto é um dever. Mais uma vez o 7. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Daniel, seu testemunho, a sua vida e a palavra nos ensinam. O cristão obedece às autoridades governamentais. O cristão é submisso ao seu governo. O cristão cumpre os seus deveres fiscais. O cristão cumpre os seus deveres até mesmo militares. Ele é fiel à sua nação. Ele serve ao seu próprio povo. Ele serve ao seu próprio governo. Segundo conselho, seja um cidadão modelo. Vamos agora para Daniel 6, os 2 versículos seguintes, 3 e 4. Seja um cidadão modelo. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e entre os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecer sobre todo o reino
quando ele está falando aqui de rei, ele está falando sobre Dario. Tá? O texto vai usando o rei como sinônimo de imperador. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Daniel esteve aproximadamente 40 anos de serviço ao governo babilônico, então persa, na mudança. E em 40 anos de serviço, não encontraram uma coisa para acusar Daniel. Não tinha um desvio, não tinha uma nota falsa, não tinha nada que fosse fora dos padrões. Ele era fiel em tudo, não tinha nada do que ser acusado. Não tinha nada do que pudessem, de repente, surgir uma notícia, descobrir uma bomba e colocarem um dedo e apontar na cara de Daniel, acusando ele. De nada Daniel poderia ser acusado. Em mais de 40 anos de serviço, ele deportado, tirado de sua terra, servindo a governantes estrangeiros, adoradores de um Deus falso, não tinham nada do que acusar Daniel. Absolutamente nada. Então, o segundo dever que nós temos perante os nossos governantes, perante o novo prefeito de Belém, os vereadores e todos os demais que assumirem o governo, nós devemos ser exemplares. Nós, como cristãos, devemos ser um cidadão modelo. Nós, como igreja, devemos ser luz para esse mundo, sal para essa terra. Se nós fazemos como todo mundo faz, que diferença há? Como brilhar, como ser luz entre as trevas, se nós sonegamos imposto como qualquer um faz? Como ser sal da terra, atrair os povos para Deus, se nós somos negligentes e irresponsáveis no nosso trabalho, como todo mundo é, como todos os nossos colegas são? Como cumprir o ID para anunciar o Evangelho ao mundo, se nós não temos diferença alguma com o mundo? Se quem olha para nós não vê nada de diferente dentre todos aqueles funcionários, não tem diferença alguma entre todos aqueles eleitores, a mesma coisa, a mesma postura, as mesmas ações e as mesmas falas. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos contrastar com esse mundo. Contrastar principalmente nessa questão de pecado, mas também no exemplo que nós somos como cidadãos, no exemplo que nós somos como pertencentes a um governo e cumpridores do nosso dever. Nós somos tentados a todo tempo viver como o mundo vive. O mundo não gosta daquilo que é diferente. O mundo não gosta de ter outsiders, de ter pessoas marginais. O mundo quer colocar todo mundo na mesma caixinha. O mundo quer colocar todo mundo na mesma vida, na mesma prática. Porque no fundo, por mais ímpio e pecador que o mundo seja, os homens do mundo continuam se sentindo mal e tendo peso na consciência pelo pecado que eles praticam. Por mais pecador, por mais depravado, por mais terrível que as pessoas no mundo possam ser, ainda assim alguma coisa toca, fala no coração delas que aquilo está errado, que aquilo precisa de mudança, que aquilo não condiz com o desejo de um Deus existente. Porque a própria natureza dá testemunho da existência do Criador. Os próprios céus revelam a sua soberania, o seu eterno poder, a sua majestade. Então o mundo, mesmo vivendo loucamente no seu pecado, o mundo não está em paz. O mundo não está satisfeito com a sua vida pecaminosa. Então quando ele vê santidade, ele se incomoda. Quando ele vê santidade, isso causa comichão. Então eles querem pegar os crentes
e colocar nessa forma do pecado. Eles querem pegar cada um de nós que se diz cristão, que se diz evangélico, que lê a Bíblia, querem pegar e colocar a gente dentro dessa forma. Querem levar a gente para as mesmas festas. Querem compartilhar para a gente a mesma bebida, a mesma droga, as mesmas companhias, porque a santidade incomoda o pecador. A santidade causa coceira no mundo. E quando eles olham para a santidade, quando eles olham para o crente fiel, eles lembram da sua real natureza depravada. A sua consciência mais uma vez pesa. Mais uma vez o seu coração dói. Dói porque ele sabe que uma vida em pecado não é uma vida plena. Uma vida em pecado é uma vida ruim. É uma vida de sofrimento. É uma vida de dor. E ver a santidade é como se fosse forçado a confrontar tudo isso. É como se fosse jogado de frente a tudo isso, a todo esse mal, a todo esse sentimento de tristeza e ter que lidar com ele. E para nós é muito mais fácil fugir. Então, como seguidores de Cristo, nós precisamos continuar vivendo de uma forma diferente. E se não, começar a viver de uma forma diferente. Não dá para ser luz nesse mundo se essa lanterna está apagada. Se essa lanterna ela não tem azeite. Nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos ter excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser cidadãos diferentes. Não é o nosso trabalho, o ambiente, aquilo que é normatizado, que vai determinar como eu vou viver naquele ambiente. Não é porque os meus vizinhos, as pessoas ao redor, todas elas estão fugindo de um dever civil, que isso vai se tornar normal e eu vou poder fazer a mesma coisa. Não é porque está todo mundo na faculdade sendo desonesto, sendo trapaceiro, fraudulento, que eu tenho permissão para ser a mesma coisa. Não. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para uma vida de contramão. De contramão. Se você está fazendo o que todo mundo faz, está errado. Se não tem diferença nenhuma na sua vida para os outros, da sua rotina, das suas palavras para as dos outros, está errado. Nós precisamos ser diferentes. A nossa honestidade, a nossa fidelidade, a nossa santidade deve contrastar, deve se sobressair. E esse finalzinho desse versículo 4, ele coloca 4 qualificações, 4 características de Daniel. Olha o que ele vai nos mostrar. Ele não tinha nada do que ser acusado. Ele era cumpridor dos seus deveres. Ele trabalhava de forma diligente. De todo mundo que poderia ser escolhido, Dario escolheu Daniel para ser presidente. E entre todos os presidentes, todo mundo que ele tinha acesso, era querer colocar ele como vice-rei. E 4, seja honesto. Seja honesto. Daniel era fiel em tudo que ele fazia. Terceiro conselho. Vamos agora do versículo 5 até o versículo 10. E o terceiro conselho é: seja fiel a Deus acima de tudo. Seja fiel a Deus acima de tudo. Então vamos agora do 5 ao 10. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre, puxando o saco dele. Todos os supervisores reais, os presidentes, os prefeitos, os administradores, os sátrapas, os conselheiros, concordarem que o rei deve emitir um decreto. Olha só, todo mundo já concordou, rei. Todo mundo já aceitou, só falta você assinar. Impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, rei, a ti, Dario, grande imperador da Pérsia, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado
conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mais de 40 anos de serviço e nada do que ser acusado. Nada do que de repente ser descoberto, nenhum cadáver no armário. Então o que eles pensaram? Como que nós podemos pegar Daniel? Ora, justamente no seu ponto forte, exatamente naquilo que ele é conhecido e aquilo que ele preza tanto, a fidelidade que ele tem ao seu Deus e à sua lei. Ele era tão sério, tão comprometido, uma ficha tão clara, um histórico tão limpo de honestidade, probidade, trabalho duro, que a única coisa que eles tentaram, que eles foram usar para pegar Daniel, colocar ele numa cilada, foi usar as suas próprias crenças contra ele, o seu próprio Deus, a própria lei contra Daniel. Tamanho era a sua fidelidade. Mas acontece uma coisa interessante aqui. Acontece uma coisa talvez até inesperada para essa história. Eu queria que a gente olhasse novamente esse versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O decreto foi emitido. Pelos próximos 30 dias, nada nem ninguém poderia ser adorado, a não ser o próprio imperador persa, Dario. Daniel soube desse decreto. Ele tomou conhecimento. Ele sabia dessa ordem, desse decreto que foi anunciado sobre todo o império. E soube também muito bem as suas consequências, ser atirado na cova dos leões. E aí, o que Daniel fez? Fez uma pausa de 30 dias, porque o decreto só era 30 dias. 30 dias ele poderia, de repente, parar de orar. 30 dias, um mês. 30 dias parava, não orava, tudo bem, Deus entende, Deus sabe as dificuldades, Deus sabe a consequência, né? Ser jogado na cova dos leões. E aí, depois de 30 dias, ele volta às suas práticas, volta 3 vezes por dia, no andar de cima, orando, em direção a Jerusalém, louvando e adorando ao Senhor. Daniel não fez isso. Daniel não fez isso. Mesmo sob ameaça de morte, mesmo sob ameaça de ser atirado aos leões, Daniel preferiu a morte certa do que ficar um dia sem o seu Deus. Daniel preferiu ser acusado por Dario de quebrar a lei que ele tanto preza, prejudicar, quem sabe, a amizade com seu amigo e ser atirado, ser condenado à cova dos leões, do que passar um único dia sem se devotar a um único Deus vivo. Olha o caráter de Daniel. Olha a devoção de Daniel. Olha a fidelidade deste homem. E aí eu e você não oramos porque a gente está cansado. Não pegamos a palavra no final do dia porque o dia foi muito cansativo. Não vamos na igreja porque está tendo jogo e aí eu não posso ficar. Ou vai ter Fórmula 1, então, cara, não dá para perder. Você negligencia o teu Deus por muito pouco. Eu e você, eu também estou nessa. Eu e você somos infiéis a Deus por muito pouco. É por muito pouco. É por 1 hora mais de sono. É por dormir um pouquinho mais cedo. É para ficar em casa, fazer um churrasco,
é por muito pouco que eu e você somos infiéis a Deus. Mas veja Daniel. Ele preferiu a condenação do que ficar um dia sem o seu Deus. Ele escolheu a morte do que abrir mão da sua devoção, do que abrir mão das suas orações, do que abrir mão da sua adoração ao Criador. Ele preferiu a morte. E nós temos um conflito aqui em Daniel. E um conflito até mesmo nesses conselhos que eu estou aqui abordando e compartilhando com vocês. Porque a primeira coisa que eu falei, o primeiro conselho foi: obedeça às autoridades governamentais. E agora eu estou dizendo para ser fiel a Deus acima de tudo, e colocando aqui na história de Daniel, esse homem exemplar, fiel às Escrituras, fiel ao Senhor, que não tinha de nada do que ser acusado, quebrando a lei do seu imperador, quebrando a lei do seu governante. E aqui nós temos um caso especial, porque quando eu disse com cuidado, via de regra, na grande maioria das vezes, sim, o cristão obedece aos seus governantes, aos seus representantes. Via de regra, na grande maioria das vezes, sim, é um exemplo de obediência. Mas, quando esses governantes, quando esses homens poderosos, com esses homens que têm poder até mesmo de nos aprisionar, tirar nossa liberdade, tirar nossa vida, eles se colocam contra a palavra de Deus, nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós desobedecemos, nós descumprimos, nós quebramos a lei que nós protegemos, a lei que nós somos modelo, a lei que nós guardamos e submetemos. Se ela se coloca contra essa santa palavra de Cristo, nós quebramos essa lei, nós respeitamos esses homens poderosos, nós nos provamos fiéis a Deus. E isso não é uma coisa restrita a jovens, isso não é uma coisa para pessoas que têm vitalidade, para homens fortes, para homens que têm armas, que podem se proteger, se colocar contra o governo. Estamos falando de um senhorzinho, solteiro, administrador, vivendo num cubículo ali trabalhando, de 80 anos de idade. 80 anos de idade. E ele se coloca contra o homem mais poderoso do mundo. Ele se coloca contra o seu próprio amigo. Ele se coloca contra os seus colegas de trabalho que queriam pegá-lo. E não é por vingança, mas por fidelidade ao Senhor. Nenhum governo humano tem autoridade para proibir o que a palavra ordena e ordenar o que a palavra proíbe. Nenhum governo humano pode fazer isso. Nenhum governo humano tem essa autoridade, tem essa legitimidade. Deus não concedeu a nenhum homem esse direito, a nenhuma instituição esse poder. De tal forma que se nós somos proibidos de cumprir a palavra do Senhor, nós desobedecemos a lei e cumprimos a sua palavra. Se o governo começa a querer tolir o que nós dizemos, querer tolir a pregação do Evangelho, nós desobedecemos o governo e anunciamos a Cristo, não importam as consequências. Que nós estamos aqui, sim, para servir, para obedecer os nossos governantes. Mas isso não é cego, isso não é condicional. Nós obedecemos, nós os servimos, nós nos submetemos, enquanto eles não se colocam contra essa palavra. Porque se eles se colocarem contra essa palavra, eles devem encontrar uma multidão de rebeldes. Porque a palavra é inegociável. Os princípios das Santas Escrituras não são negociáveis, não são relativizáveis, eles são absolutos. E isso não é exclusivo de Daniel. E nem é simplesmente uma história sendo compartilhada e essa determinação não existe na Bíblia, não. Vamos para mais um texto externo agora, de Atos 5, 28 e 29. Atos 5, 28 e 29. Diz assim:
que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem este nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nós queremos tomar culpados do sangue deste homem. Pedro, o apóstolo Pedro, e os outros apóstolos junto com ele responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Antes a Deus do que aos homens. Antes a palavra do que até mesmo a Constituição brasileira. Homem nenhum pode tomar o lugar de Deus. Governo nenhum pode tomar a posição de Cristo. Documento algum pode se equiparar ou se igualar à palavra do Senhor. Então sim, para a grande maioria das vezes, digamos 95% até 99% das vezes, devemos obedecer aos governantes, devemos ser um cidadão modelo, devemos seguir o exemplo de Daniel. Mas, ao se chocar com as Escrituras, ao se colocar contra a palavra, devemos ser fiéis a Cristo. Devemos ser fiéis ao Senhor. Nenhum governo humano tem autoridade para proibir o que a palavra ordena e nem ordenar o que a palavra proíbe. Nós devemos ser fiéis a Deus. Bem, o meu tempo já está acabando. Nós vamos parar aqui nos 3 primeiros conselhos, mas eu creio que esses 3 conselhos, todos os 6 são bons, mas esses 3 também são muito especiais, que a gente possa guardá-los aqui. Obedeça às autoridades governamentais, seja um cidadão modelo e seja fiel a Deus acima de tudo. Acima de todos. Acima de todos. E talvez a gente possa sair aqui um pouquinho inspirado pela história de Daniel, um pouquinho inspirado pela sua postura desse velho de cabeça dura, desse velho desobediente, desse velho fiel a Cristo, de escolher a morte do que passar um único dia sem o seu Deus, de preferir a condenação e a morte certa do que negligenciar por um único momento o seu Deus. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer juntos uma oração e aqui também encerrar este momento de culto. Então eu peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos com toda a reverência, com toda a alegria e reverência, para que possamos falar com o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso sustentador. Senhor Deus e Pai, ensina-nos a sermos verdadeiramente obedientes a cada uma das autoridades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, porque essas autoridades foram por Ti colocadas, Senhor. Possamos aprender a obedecer e a ser submisso primeiro aos nossos pais, Senhor, ao nosso pai, à nossa mãe, que possamos honrá-los, que possamos respeitá-los, que possamos dar ouvido aos seus conselhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, também a sermos obedientes àquele nosso chefe, nosso patrão, ou aquele diretor, coordenador do nosso curso, Senhor. Que possamos cumprir com as nossas palavras, que possamos ser justos em nossas ações e sermos exemplos, contrastarmos. Não é porque todo mundo está pecando, está todo mundo fazendo errado, que a gente vai fazer a mesma coisa. Mas, Deus, que possamos aprender a andar na contramão, que possamos aprender e entender que esse mundo quer nos colocar numa forma, porque a santidade incomoda, e a gente não pode submeter, a gente não pode se render a este mundo, mas devemos nos transformarmos todos os dias, renovarmos a nossa mente todos os dias, até sermos perfeitos com a mente de Cristo. E, Senhor, também que possamos aprender a obedecer aos nossos governantes, Senhor, que possamos ser cidadãos modelos,
que possamos ser honestos, Pai. Possamos ser cidadãos que pagam seus impostos, que são eleitores, Pai, que cumprem seus deveres, que zelam pelos seus candidatos, Senhor, que zelam pelos seus governantes, mas que acima de tudo, somos fiéis a Ti, Pai. Que acima de tudo, possamos ser aqueles que não abrem mão de Ti, não abrem mão da Tua palavra, não abrem mão da Tua igreja, não abrem mão de Cristo, Senhor. Seja o que vier, a consequência que for, que não abram mão de Ti, Senhor, nem mesmo por coisas tão pequenas. Senhor, finalizando também esse momento de oração, nós gostaríamos aqui também, como igreja, Senhor, orar e abençoar os nossos governantes, aqueles que vão continuar no serviço dessa nação, e esses tantos novos que estão tomando a frente, tomando as rédeas da administração pública, em especial a nossa cidade de Belém, Pai. Pedimos para que o Senhor derrame a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um deles, mesmo que a gente não tenha votado, mesmo que não seja nosso candidato, que o Senhor seja bondoso com cada um deles, que o Senhor derrame sabedoria sobre cada um deles, que o Senhor mova os seus corações para que eles possam governar para o bem comum do povo, que eles possam se preocupar, Senhor, com aqueles em necessidade, que eles possam se preocupar com o pobre, que eles possam se preocupar, Pai, com a saúde, com a segurança, Pai, com a assistência, os serviços que são prestados, Pai. Que possamos, Pai, nós pedimos, ter governantes melhores, Pai. Nós precisamos de uma cidade melhor administrada, Pai. Nós queremos uma cidade mais segura, Pai, uma cidade mais limpa, Pai. Uma cidade melhor para os nossos filhos, netos, Senhor. Venha abençoar Belém, Pai. Depois de tanta história, depois de tanto tempo de sofrimento, de gestões complicadas, de tantas coisas surgindo sobre Belém, Pai, nós pedimos, tem misericórdia dessa cidade, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Derrama a Tua graça sobre nossos representantes e nossos governantes, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um aqui, Pai. Abençoar a família de cada um aqui, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque estamos aqui vivos, respirando, ouvindo essa palavra. E agradecidos também pelas pessoas que estão conosco, pessoas que estão aqui, quem sabe, do nosso lado, sentadas, ou outros que estão distantes, Pai, infelizmente não estão aqui na Tua casa, junto de nós. Que o Senhor também possa alcançá-los, que Teu Evangelho alcance esses ouvidos e o Teu Espírito Santo venha transformá-los, Pai. Nós Te entregamos, Pai, a nossa vida, Te entregamos esse domingo, primeiro dia dessa semana, Pai, e pedimos que possamos começar a viver diferente, que possamos ter uma fidelidade radical, Pai, que possamos aprender a ser obedientes verdadeiramente, Senhor. Então, Pai, abençoa esta igreja, abençoa essas famílias. Que você possa estender as suas mãos agora, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo seja sobre toda a sua amada igreja, sobre cada um de nós, sobre cada membro da nossa família, Senhor. A Tua graça seja derramada sem medidas. Que todo aquele que concorda, que aceita essas palavras e que comunga desta fé, diga amém.